corpo é a alegria de todo o corpo. Então, que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, em alegria pelos nossos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, livro do profeta Jonas, capítulo 4. Diz: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasce e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Feche seus olhos nesse momento. Meu Pai, mais uma vez nos colocamos em Tua presença para rogar que o Senhor nos ajude, dar-nos do entendimento que só o Teu Espírito Santo pode gerar. Ao ouvir a Tua palavra, que nessa noite o Senhor nos faça entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas, e que nós não sejamos apenas ouvintes, que não sejam só os sons da minha voz, Senhor, nos ouvidos, mas seja o Teu Espírito Santo a levar ao coração aquilo que a Tua palavra aqui nos revela. Tenhas misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus, assim eu te peço. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o trono do nosso coração nunca está vazio. Há um trono, há um Senhor em nosso coração. Há um trono em que há um Senhor que governa as nossas decisões, as nossas escolhas, e muitas vezes, irmãos, quem está lá sentado é Deus, no coração dos filhos de Deus. Mas também, muitas vezes, o que está lá sentado é alguém, ou quem sabe até mesmo o orgulho, um pecado. Como diz lá os nossos antepassados, o pai de todos os pecados, o orgulho que toma o nosso coração e governa então a nossa direção, a nossa vida. Quando Jesus ele salva o pecador como nos salvou, meus irmãos, Ele quer que nós entreguemos nas suas mãos o domínio da nossa vida. Jesus nos salvou para se fazer Senhor da nossa vontade, Senhor dos nossos planos, Senhor de tudo o que temos e de tudo o que somos. É Ele, irmãos, que nos ensina muitas coisas, é Ele quem governa as nossas decisões e é Ele quem nos ensina a conviver com pessoas falhas, fracas e pecadores. Meus irmãos, hoje nós encerraremos essa série de exposições aqui no livro de Jonas, e muita coisa Deus já falou às nossas vidas. Nessa última lição aqui que Deus dá ao profeta, nós iremos então refletir sobre a misericórdia de Deus na vida dos seus servos. Este é o tema que nós iremos nessa noite aqui trabalhar. A misericórdia de Deus que se revela na vida dos seus servos, que se revela através da minha vida e da sua vida.
Irmãos, o diálogo de Deus com Jonas tem muito a nos ensinar aqui nesse capítulo 4. Não deixe de observar aí na sua Bíblia. Primeiramente, Jonas começa aqui mostrando a sua insatisfação. Devemos nos lembrar que Deus diz a Jonas, depois de tirá-lo do ventre do peixe, vai até Nínive e proclama ali a mensagem de que em 40 dias aquela cidade será destruída. Jonas vai, muda a direção, mas Jonas vai não com o coração de quem quer realmente fazer aquilo. Jonas começa então a pregar ali em Nínive e o povo então começa a se arrepender. O povo começa a prostrar o seu coração diante do Senhor, inclusive a liderança daquela cidade, os governantes daquela cidade também se dobram à mensagem e dizem: nós precisamos nos humilhar, nós precisamos estar no pó, arrependidos, porque Yahvé, o Deus de Israel, Ele irá de manifestar o seu juízo. Então vamos nos arrepender. E o arrependimento do Senhor chega ao coração daquele povo, daquela grande cidade. Mas quando Jonas vê tudo o que Deus está fazendo, ao invés de Jonas se alegrar, de Jonas jubilar diante do Senhor, diz o texto aqui no versículo 1, que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Meus irmãos, que reação! O povo se converte, a misericórdia de Deus chega ao povo e Jonas simplesmente se entristece. Jonas não queria que aquilo ali estivesse acontecendo. Ele queria, irmãos, a destruição dos ninivitas, e nós já apresentamos para vocês aqui quais seriam os motivos que ele tinha para isso. Aquela cidade era uma cidade cruel, de um povo cruel, era um povo ímpio, distante de Deus, e Jonas não queria ver o arrependimento daquele povo, Jonas queria ver a destruição. Para o profeta, o procedimento correto de Deus não deveria ter sido a compaixão, não deveria ter sido Deus se manifestando para salvar, para libertar, para quebrar as algemas do pecado na vida daquele povo. Para Jonas, o que aquele povo deveria experimentar era a destruição, era o que o coração de Jonas queria. De maneira que quando Deus faz aquilo, aqui nessa passagem do capítulo 4, pelo menos 2 vezes Jonas manifesta exageradamente o seu desconforto com a decisão de Deus, dizendo: é melhor que eu morra. Não era isso que eu queria, é melhor que eu morra, é melhor eu morrer, é melhor que a minha vida deixe de existir. Meus irmãos, Deus usou então algumas circunstâncias para dar uma grande lição no profeta Jonas. Eu disse na introdução desse livro, o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus. Este é um dos únicos livros da Bíblia que nos mostra, no Antigo Testamento, Deus ali se dirigindo e indo ao encontro de uma nação pagã para converter aquela nação. E Deus faz isso porque o nosso Deus, o Deus a quem nessa noite nós adoramos, é Deus misericordioso. E como Deus da nossa vida, que está sentado em nosso trono, é Ele, irmãos, que nos move em misericórdia. É Ele quem faz o nosso coração transbordar de compaixão pela vida daqueles que ainda não o conhecem e por a vida daqueles com quem nós convivemos e que estão fracos e que pisam na bola. Meus queridos irmãos, Deus, Ele nos ensina através dessa história de Jonas que a sua misericórdia deve nos dominar diante da fraqueza dos pecadores. O que deve dominar a nossa vida no exercício de amor aqui, no convívio que temos com pessoas imperfeitas, em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos, é a misericórdia de Deus. Em algum momento da nossa vida, nós precisaremos exercitar muito essa virtude do Senhor. Misericórdia, em outras palavras, é ir ao encontro do miserável, é reconhecer a fraqueza daquele que está na miséria e estender a mão dele, não afundá-lo mais, mas erguê-lo na sua miséria. Outra palavra sinônima de compaixão e que o Espírito Santo de Deus nos ensina é compaixão, sinônimo de misericórdia. Compaixão, sofrer junto, não só olhar, mas percebendo a fraqueza do outro, o sofrimento do outro, também nos condescender, sofrer junto com eles. Meus irmãos, escutemos a palavra de Deus e ouçamos então aqui nesse capítulo 4 algumas razões pelas quais os servos de Deus, que somos nós, devem ser dominados pela misericórdia do Senhor. Então eu queria que você ouvisse comigo
nessa lição, nessa narrativa aqui, como Deus nos mostra algumas razões pelas quais a nossa vida ela não pode ser seca, vazia de misericórdia. Nós precisamos exercitar a misericórdia de Deus. Primeiramente, irmãos, o Deus a quem servimos é misericordioso para com os fracos. A primeira razão que nós podemos notar aqui é que Deus é um Deus que se compadece dos fracos. Deus traz para junto de si, inclusive, os fracos, porque Ele usa aqueles que não são para humilhar aqueles que são. Deus é o Deus que chama para si e que quando veio a este mundo, Ele veio como fraco. Ele não viu como rei poderoso, Senhor das nações, embora fosse Senhor sobre todas as coisas, Ele veio como servo. Meus queridos irmãos, o Deus a quem servimos é misericordioso para com os fracos. A irritação de Jonas não era uma irritação com qualquer coisa, era uma irritação contra o próprio Deus. Um profeta irritado contra o seu Senhor. Um profeta olhando para Deus e dizendo: Deus, não poderia ser assim. Jonas nos faz lembrar aqueles que muitas vezes em nossos dias estão orando e dizendo: Senhor, eu não aceito. Um procedimento que aqui nós vemos, irmãos, que era a carnalidade do profeta. Se voltar para Deus e dizer: eu não quero que as coisas sejam assim. Irmão, Jonas ficou aborrecido e tomado de raiva diante de Deus. Aqui no versículo 1, essa palavra raiva aqui, ela significa algo que queima dentro de si. Quando Jonas então viu que Deus estava operando em Nínive, dentro dele se acendeu uma fogueira, queimando no seu coração de ira e de raiva. Não era um sentimento qualquer, era um sentimento, irmãos, próprio do pecado, próprio da rebeldia que há no nosso coração e que não revela a Deus. A razão da fuga de Jonas foi a compaixão de Deus, por incrível que pareça. Jonas não queria ir para Nínive, e ele deixa explícito para nós aqui no versículo 2, observe aí na sua Bíblia. Ele diz assim, ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda na minha terra? Pois me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Você deveria sublinhar esse versículo 2 aí, porque ele é o que nos faz entender a história de Jonas. Porque aqui está Jonas dizendo o motivo da sua ira. Aqui está Jonas dizendo o motivo da sua raiva. E o motivo da raiva dele, da ira dele, do ódio dele, é porque Deus é compassivo. É porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. É o Deus que olha para o pecador e Ele não extermina. Ele olha com longanimidade, esperando que o pecador se arrependa, para que o pecador possa estar ao lado dele. Meus queridos irmãos, a ira do profeta foi tão terrível que levou o profeta a pedir a própria morte. Você já teve uma raiva assim, que você preferiu não existir a ter que contemplar aquilo ali? Você lembra como aquilo ardeu no seu coração? Era aquele sentimento que estava no coração de Jonas. Jonas estava revoltado com aquilo que os seus olhos estavam vendo. No versículo 3 ele diz que soa, irmãos, de uma forma forte. Ele diz assim: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Por que Jonas queria morrer? Porque ele não queria ver a misericórdia de Deus sendo concretizada na vida do pecador. O problema de tudo isso, irmãos, é que Deus é misericordioso por natureza. É que o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos, Ele é rico em compaixão. Não há como Deus ser Deus sem ser misericordioso. Não há como Ele ser o Deus da Bíblia se você não entender o quanto Ele é misericordioso. E como diz Jesus, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero. Meus queridos irmãos, Deus sempre age de acordo com a sua natureza. Ele não está submisso aos nossos caprichos e sempre revela sua compaixão para com quem Ele quer, independente dos nossos sentimentos. Eu não sei se você percebeu aqui nessa parte do capítulo 4,
quando Jonas pede a morte, isso aqui é aquela manipulação infantil que os nossos filhos fazem conosco. Ah, a senhora não quer me dar aquele brinquedo, não vou mais para a igreja. Ah, o senhor não me deixou participar disso, então eu não vou mais ler a Bíblia. Não é assim que as crianças manipulam a gente? Né? Jonas olha para Deus e diz: eu quero é morrer, eu prefiro morrer, deixar de existir, me tira desse mundo, Senhor, porque a tua misericórdia foi manifestada sobre essa nação. Meus queridos irmãos, Deus não pode deixar de agir misericordiosamente. A palavra do Senhor nos diz lá no profeta Jeremias capítulo 3, que as misericórdias do Senhor não têm fim, que a sua bondade, irmãos, dura para sempre, que Ele está pronto para exercer a misericórdia dEle. Nós precisamos ser dominados pelas misericórdias do Senhor, o nosso coração precisa ser tomado por essa misericórdia, para que de fato Deus esteja em nós, para que Deus esteja em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a misericórdia do Senhor não está lá, outras ações pecaminosas aparecem. Dentre elas, a justiça própria. A justiça do orgulhoso, que acha que é melhor do que o outro e por isso precisa pisar. Como Jonas está fazendo aqui. Jonas simplesmente é tomado pela justiça própria e para ele Deus deveria destruir Nínive. Mas Deus disse: esse povo vai se arrepender. Esse povo vai ser abençoado. Esse povo vai vir para junto de mim. Então, conheça um pouco mais o seu coração nessa noite. Cuidado, se não houver misericórdia aí, para com aquela pessoa com quem você tem se relacionado, que tem machucado você, que tem vivido em fraqueza, você pode se encher de justiça própria. E se enchendo de justiça própria, a justiça de Deus não vai se revelar na sua vida. A misericórdia de Deus não vai se revelar em nossas vidas. Meus queridos irmãos, Deus está no trono da história. É Ele quem governa todas as coisas e nós precisamos entender isso. Irmãos, precisamos entender essa verdade. Ele dá misericórdia a quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. Deus chama para junto de si, pega aquele barro ali sem forma e transforma no vaso de honra para Ele, porque Ele é misericórdia e Ele age assim com quem Ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós somos, meus irmãos, apenas servos dEle. No desenrolar do drama de Deus, da história de Deus, nós não estamos no trono da história, é Ele, e nós precisamos, como servos do Senhor, estar submissos ao Deus misericordioso, para que a misericórdia dEle, de fato, esteja na nossa vida e toque outros com quem nós convivemos. Meus queridos irmãos, nós somos apenas servos, e aprenda uma coisa, não adianta querer manipular Deus com as suas emoções, pedir para morrer, para que a sua vontade se faça, não é assim que funciona para Deus. A oração dos servos do Senhor é: Senhor, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. João diz lá na sua primeira carta, que a oração que Deus responde é a oração feita conforme a vontade dEle. Jonas queria manipular Deus. Eu vou morrer se tu não fizeres isso. Eu imagino Deus dizendo para Jonas o seguinte: não quer morrer, é? Pois tu não vai morrer, não. Vai durar um pouco mais. Não adianta querer vir com manipulação. É assim que a gente faz com os nossos filhos, né? Se a gente não já foi tomado pela síndrome do imperador, que é um problema, né? Das crianças dos nossos dias. Muitos pais têm abdicado, aberto mão da sua responsabilidade e têm dado o governo da sua vida a crianças que não sabem tomar decisão da esquerda para a direita, mas estão tomando decisões sobre tudo, para onde vão comer, onde vão dormir, a hora que come, o que compra, o que não compra, para onde vai, e assim vai. Pai que é pai, mãe que é mãe, sabe que a gente não pode se deixar levar pela manipulação. Eu vou morrer, Senhor. Deus, vai morrer? Não. Vou dar o que você quer, não. Meus queridos irmãos, na continuação da passagem encontramos outra razão pela qual a misericórdia de Deus deve nos dominar. Primeiramente, porque o nosso Deus
Ele sempre age com misericórdia. Em segundo lugar, observe aí do versículo 4 ao 9, que o Deus a quem nós servimos trabalha em nossas vidas para que aprendamos a misericórdia. Deus, Ele não só é misericordioso, o seu povo se torna misericordioso. Porque o povo que serve a Ele é um povo que está sendo trabalhado na misericórdia do Senhor. E antes que você pense que aqui eu estou falando apenas de Israel, da tribo do norte, lá para quem Jonas profetizou, e para os ninivitas, não, pense para você hoje. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e uma vez que você está num relacionamento com o Senhor, se de fato você está num relacionamento de servo ou serva, a sua vida será uma vida também cheia da misericórdia do Senhor. Amém? Deus tinha uma lição para dar a Jonas. E é aqui no finalzinho do livro de Jonas que Deus vai dar essa grande lição a ele. O profeta deveria aprender a dimensão da misericórdia de Deus. Ele parece aqui que está relutando contra esse fato, que Deus é cheio de misericórdia. Meus queridos irmãos, o Senhor fez crescer então uma planta. E agora Deus vai dar uma lição a Jonas, dando a Jonas uma experiência. Qual foi a experiência? Jonas sai da cidade para contemplar o que é que Deus ia fazer em Nínive, fica ali e de repente Jonas começa a sentir um desconforto. Aí Deus faz o quê? Faz com que uma planta cresça. Detalhe, uma planta cresça rapidamente. Deus aqui soberanamente operando na história e na criação. Essa planta cresce e ali dá sombras a Jonas, sombra a Jonas. Jonas se vê tão confortável que agradece, fica contente e diz: ah, que bom essa planta aqui, porque o sol estava terrível. E a planta então guarda ele fica ali confortável, fora da cidade. Só que tem um probleminha. Depois que Jonas dorme e acorda no outro dia, o que é que acontece? Deus manda um verme, o verme vai lá e come aquela planta, e a planta que deu conforto a Jonas, agora Jonas diz: cadê a planta? Onde é que ela está? Jonas se revolta e mais uma vez tenta manipular a Deus e diz assim: o Senhor tirou a planta que eu estou a ponto de morrer. Que profeta, meus irmãos. Manipulação total. Tu tirasse a planta, tu salvasse os ninivitas, eu vou morrer por conta disso. Muda a direção das tuas decisões e do que tu estás fazendo. Eu imagino Deus olhando para o céu e diz: ai, Deus é longânimo demais, né? Ô Jonas, quantos Jonas não existe aqui no nosso meio, meus irmãos, que vivem se queixando da vontade soberana de Deus, porque Deus deveria ter feito assim, não fez, porque Deus não fez exatamente como você queria. Meus queridos irmãos, Deus está dando uma lição aqui em Jonas. Será que Deus, irmãos, não deveria exercer misericórdia sobre aquele a quem Ele criou? Essa é uma pergunta que Deus vai fazer a Jonas. Sabe por quê? Porque Jonas estava se queixando por conta da planta, mas Jonas sequer lançou a semente para aquela planta nascer. Jonas estava se queixando da planta que foi tirada, estava intercedendo por a planta diante de Deus: Senhor, não tira ela não, deixa ela aqui. Mas Jonas sequer aguou aquela planta. Veio tudo de Deus, foi tudo Deus que fez. E aí Deus olha para Jonas e diz: agora você está pronto para receber a lição. E uma vez que Jonas exerce misericórdia sobre a planta, Deus questiona a Jonas: Jonas, tu estás cheio de misericórdia por uma planta que tu nem criaste, tu nem aguaste, tu nem semeaste essa planta, mas tu estás aqui lutando, raivoso, cheio de não me toques, porque tu recebeste uma planta que eu criei. O que é que Deus está dizendo a Jonas? Jonas, os ninivitas, aqueles pecadores que você quis ver a destruição deles, eles foram criados por mim. Se você intercede por uma planta que você não criou, eu quero que você saiba: eu, como Deus intercessor, estou aqui para agir
em prol daquele povo, porque aquele povo foi eu que criei. Meus queridos irmãos, na escola de Deus, muitas lições são aprendidas quando nós somos confrontados com as nossas experiências. O que Deus fez com Jonas aqui é o que talvez aconteceu com você essa semana, mudando os personagens. Deus te permitiu algumas experiências, te permitiu contemplar algumas coisas, e o teu coração foi tomado por um sentimento raivoso, talvez, com um sentimento que não procede de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você também deve ter ouvido o que Deus falou para você. Porque Deus usa as experiências que nós passamos aqui para nos dar lições. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, não. Ou você acha que Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele disse aquilo ali porque ele não entendia isso? Ele entendia, meus irmãos, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus muitas vezes permite experiências difíceis, com pessoas difíceis, e que o nosso coração tem razão para estar irado, chateado, e a gente às vezes se queixa, Senhor, por que isso está acontecendo? Quando a gente deveria abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para as lições e para a lição que Deus está nos dando. Não foi por acaso que aquela planta nasceu. Não foi por acaso que o sol chegou até Jonas. Não foi por acaso que no dia seguinte o verme comeu aquela planta. Tudo estava sendo uma lição de Deus na vida do profeta. Deus, irmãos, nos coloca em circunstâncias pelas quais nos faz conhecer mais dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As circunstâncias que você tem passado, que tem incomodado o seu coração, que tem mudado o ritmo da sua vida de alguma forma, entenda uma coisa. Em meio a tudo isso, Deus está se revelando para você. Porque Deus quer que você o conheça de verdade. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento sobre conhecer. A palavra conhecer para nós hoje, normalmente quando a gente fala eu conheço alguma coisa, às vezes está totalmente desvinculada do relacionamento. Vou dar um exemplo para você. Você diz, você conhece João? Aí você vai lá, eu conheço, eu vi ele lá na rede social, eu vi o perfil dele. Você teve contato com algumas informações de João, mas você não conhece João segundo a Bíblia, porque conhecer João segundo a Bíblia requer relacionamento, requer conviver, perceber as qualidades e os defeitos, e ali ser tratado e tratar o outro através do relacionamento. E quando você então sai do convívio de João, você diz, eu conheço João, porque eu já senti o pé dele pisando no meu calo. Porque eu sei bem o que é que ele gosta e o que ele não gosta. A palavra, muitas vezes traduzida por conhecer nas Escrituras, também é usada para o relacionamento do homem com a mulher, o relacionamento conjugal. Um homem e uma mulher se conhecem através ali do relacionamento conjugal, o conhecer o outro. Meus queridos irmãos, as experiências e circunstâncias que nós passamos aqui nessa vida, é Deus nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais. De conhecê-lo mais. Quando a gente tem o Espírito Santo a nos dar o sentido e a interpretação e o que está acontecendo na nossa vida, nos mostrando o que Ele está fazendo, nós conhecemos mais do amor de Deus, mais da misericórdia do Senhor. Então, antes de se queixar, antes de querer que isso não aconteça na sua vida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Peça a Deus nessa noite, Senhor, o seguinte, Senhor, me ensina com clareza as tuas lições. Me ensina com clareza o que o Senhor quer de mim, porque essa situação aqui está me revelando algo. E Deus fala a Jonas e diz, Jonas, tudo isso aqui é para você aprender uma coisa, que eu sou misericordioso e eu devo agir com misericórdia para com esse povo, porque esse povo é criação minha. Meus queridos irmãos, certamente algumas pessoas e circunstâncias estão em nossas vidas para que a compaixão de Deus seja realmente aprendida por nós. Mas como eu vou aprender a compaixão se eu não quero conviver com pessoas que sofrem e não quero participar do sofrimento delas? Como é que eu vou aprender a compaixão de Deus? Você vai conhecer na teoria.
Você vai conhecer o conhecimento livresco do livro. Você vai abrir um livro, um dicionário, vai perguntar lá, o que é misericórdia? E lá você vai encontrar uma definição. Mas se você quer conhecer de fato a compaixão de Deus, você vai ter que se envolver em circunstâncias e com pessoas, onde Deus vai falar a você, onde Deus vai mostrar a você o que de fato significa compaixão. O que de fato significa compaixão. Meus irmãos, há muitas coisas que particularmente eu preciso aprender na minha vida. Muitas. Certamente morrerei sem aprender um bocado delas. Mas Deus nos dá a graça de aprender algumas coisas na nossa vida. De aprender o perdão, por exemplo. Não o perdão de um livro, mas o perdão da experiência. Quando nós então entramos num relacionamento com uma pessoa que amamos e a pessoa nos fere, e aí depois nós temos que perdoar, tirar sobre nós o fardo e liberar o outro de culpa, chegando até ele e abraçando ele e dizendo, olha, te perdoo, tenho nada contra ti, eu te amo. Meus irmãos, até isso é difícil. Isso não é uma coisa fácil, né? Aqui do púlpito alguém pode dizer que é facinho, não. É difícil, irmãos. A gente não quer fazer isso. Mas quando nós entramos então num conhecimento de Deus através das circunstâncias que Deus dá, nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de perdoar os nossos inimigos. E é ali que Deus vai nos ensinar muita coisa. É ali que nós entenderemos bem o que Jesus disse, Pai, perdoa isso, porque eles não sabem o que fazem. É ali que nós perceberemos o que de fato, a ação sobrenatural de Deus em nossa vida. E ali de fato você vai poder dizer, eu conheço a Deus. Mas eu sei que você talvez ore assim, Senhor, me livra disso. Não quero ter pessoas difíceis. Senhor, essa semana me livra dessas circunstâncias, daquele pecador que está lá, e que vai falar, e que vai pisar, e que vai dizer coisas para me ferir. Você talvez esteja orando assim. Em outras palavras, você está dizendo, Senhor, não me deixa amadurecer, não me deixa crescer. Meus queridos irmãos, as circunstâncias e as pessoas que Deus coloca em nossas vidas nos dão lição, porque Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Deus quer que você seja misericordioso, minha irmã, meu irmão. E para isso Ele vai lhe treinar através das lições que Ele tem para você. Mas por fim, para que a gente encerre aqui essa exposição, a passagem aqui traz à tona uma outra razão para sermos dominados pela misericórdia. Primeiramente vimos que nosso Deus é misericordioso, mas também Deus, Ele não tem misericórdia só em si, Ele quer que nós participemos da misericórdia dEle. E aqui, no versículo de número 10, nós então percebemos uma última razão, que o Deus a quem servimos, Ele requer de nós um procedimento de acordo com a natureza dEle. Deus não quer que nós sejamos diferente daquilo que Ele faz. Nós aprendemos acerca da compaixão e misericórdia olhando para Jesus e vendo quanto Jesus foi misericordioso para conosco. No versículo 10 diz assim, observe aí. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Versículo 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em quem há mais de 120.000 pessoas, que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É uma pergunta que Deus faz. Deus está dizendo ao profeta o seguinte, Jonas, se tu exercesse misericórdia e compaixão para com a árvore, que tu não tem nada a ver, imagine eu que criei, imagine eu que fiz esse povo. O que é que Deus está dizendo a Jonas? O que é que isso significa? Significa o seguinte, Jonas, tenha a mesma misericórdia que eu tenho. Aprenda comigo, que a sua misericórdia não seja pequena, seja uma misericórdia grandiosa. Olhe para estes pecadores como alguém, como se você tivesse criado eles.
Meus queridos irmãos, o livro de Jonas termina com essa lição aqui, que fica explícita para nós, que nós precisamos aprender com Deus a misericórdia. Deus, Ele quer que o profeta entenda que a misericórdia dele não é pequena, do Senhor, não é pequena, é uma grande misericórdia. Irmãos, aqueles foram criados por Deus, nosso Senhor, e Deus não poderia agir diferente para com eles. Deus queria que Jonas fizesse o mesmo pelos ninivitas, o mesmo. Jonas o tempo todo nesse livro está relutando contra o Deus misericordioso. Jonas o tempo todo está tentando manipular as decisões de Deus, para que, não, eu vou fugir, Deus muda de ideia. Não, eu vou pedir a morte, Deus vai mudar de ideia, e Deus não vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus não age contrário a si mesmo. Deus é misericordioso. E você entenda uma coisa, você que está aqui, se o pecado tocou a sua vida, lembre-se que as misericórdias dele estão sobre você, e são misericórdias sem fim, que você nessa noite pode dizer: Senhor, me dá, Senhor, dela, me ajuda, Senhor, estende a tua mão, me socorre, me levanta, me ergue, Senhor, e Deus vai te dar. Meus queridos irmãos, será que os nossos olhos estão destampados para ver e aprender a misericórdia de Deus? Essa semana você não vai ser livre de experiências, circunstâncias no trabalho, em casa, no convívio, às vezes circunstâncias até interiores, de pontos que você não está conseguindo unir dentro de si mesmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, peça a Deus que abra os seus olhos e os seus ouvidos, para você de fato enxergar a lição que Deus está querendo lhe dar, porque nada que você tem passado é por acaso, porque Deus é Senhor da sua vida, da sua história, e você precisa ser um aluno na escola dele. Você precisa dizer assim: eu quero aprender a lição. Meus irmãos, todos os dias Deus nos abençoa, independente dos nossos pecados, não é isso? Já imaginou quantas pessoas teriam aqui nesse culto, se Deus, a partir de hoje pela manhã, dissesse o seguinte: quem cometer algum pecado não vai ter mais o oxigênio para respirar? Será que teria alguém aqui? Estava difícil, né? Certamente não teria, porque somos todos falhos e pecadores. Mas perceba uma coisa maravilhosa em tudo isso: Deus ainda te abençoou. Deus te abençoou, Deus te deu o oxigênio para você chegar aqui, Deus te deu a saúde para chegar aqui, e você recebeu isso por quê? Porque você é bom? Não, porque Deus viu a sua fraqueza, Deus viu que você não poderia passar esse dia sem cometer um pecado, mas Ele não mudou de ideia, Ele te abençoou. O que é isso? Misericórdia de Deus. Independente dos nossos pecados, incondicionalmente, nós temos a certeza do Deus que nos sustenta. E eu digo mais a você: não precisa ser crente, não precisa ser crente para experimentar isso. O incrédulo está com vida aí também, o ateu está com vida também. E Deus está nos dando uma grande lição em tudo isso. Eu sou misericordioso. Você que chegou aqui nessa noite, um coração chateado, um coração pensando: mas ele deveria sofrer, ou morrer, ou desaparecer, ou tomar outro destino. Você foi chamado por Deus e chamada por Deus para ser um canal de misericórdia na vida dessa pessoa. Não relute como Jonas, aprenda a lição. Abra os seus ouvidos e os seus olhos. Precisamos aprender com o nosso Deus a tratar com compaixão aqueles que caminham a passos largos para a danação eterna, meus irmãos. Eu confesso a vocês que não é fácil não, quando você vê alguém xingando o seu Deus, quando você vê as pessoas pisoteando em Deus, no nome de Deus, não em Deus, porque eles não podem fazer isso, mas no nome do Senhor. Como isso chateia o nosso coração, meus irmãos. E a vontade é de pedir: Senhor, derrama uma saraiva de fogo na cabeça destes. Não é assim que a gente tem? Eu tenho essa vontade muitas vezes, meus irmãos. Mas Deus aqui, através de Jonas, diz: você precisa aprender de mim. Eu sou misericordioso. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro então diz à igreja o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, não 19. Diz assim a palavra do Senhor, acompanha aí. Ele está se dirigindo à igreja, a nós, viu? Ele diz:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos repetir esse finalzinho, vamos lá? A fim de proclamar... Vocês estão com a Bíblia aberta, não é? Vamos lá, vou repetir. A partir de a fim. Vamos lá? A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que Pedro está dizendo? Vocês foram tirados do domínio do pecado, da escuridão do pecado, e Deus deu a vocês um propósito. Qual é o propósito? Proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a luz. Misericórdia é virtude ou não é de Deus? Eu preciso agir como Deus. Eu preciso fazer exatamente aquilo que Deus fez pelos ninivitas. Eu preciso fazer hoje para com os ninivitas, entre aspas, que Deus tem colocado ao nosso redor, na nossa vida. A fraqueza daqueles com quem convivemos, irmãos, é uma oportunidade para sermos misericórdia de Deus na vida deles. Mude suas perspectivas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente pisando no seu calo, né? Tirando sua paz lá no seu trabalho. Lhe deixando chegar em casa com uma cabeça desse tamanho aqui, porque a sua vontade é esganar ele, esganar ela. Né? Muitas vezes a gente está nessa situação. Você tem duas perspectivas. De tentar mudar o que não pode mudar, que é dizer, eu tenho que mudar ela, eu tenho que mudar ele. Ou de mudar a perspectiva e dizer, eu estou vendo uma oportunidade de Deus para ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. É a questão de perspectiva. E o caminho de Deus é o caminho da bênção. Mas se você continuar relutando e querendo mudar o que você não vai mudar, você vai sofrer. Você vai sofrer. Vai ficar dando cabeçadas na parede, dizendo, eu tenho que mudar, mas não vai tirar a parede da frente de você, vai estar lá. Você vai se quebrar e você não vai mudar. Entenda, mude a perspectiva. Tome isso que você está passando agora como uma lição e uma oportunidade para avançar e para crescer. Deus, Ele quer, irmãos, que aprendamos com Ele. Nós somos o povo de Deus. Precisamos aprender a lição que Ele tem para nós. Abra os seus olhos, enxergue as lições que Ele vai dar a você no decorrer dessa semana. Não seja aquele aluno negligente que vai para a aula e o professor está lá explicando e dizendo, é por aqui, o caminho é esse. Mas você está pensando em outra coisa, você está ligado em outra coisa. Aprenda a lição. Aprenda a lição que Deus tem para você. Estenda a mão de misericórdia para aquela pessoa. Não feche a mão, abra a mão. Eu não estou dizendo aqui, não me entenda mal, que isso é fácil. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que você é uma serva de Deus e um servo de Deus. Você entendeu que a sua missão, diferente do que pensava Jonas, é levar a misericórdia. Meus irmãos, estenda a mão de misericórdia àquela pessoa. Aquela pessoa que ainda não entendeu, no nível espiritual está lá, está lá embaixo ainda, precisa aprender algumas coisas. Aprenda a dinâmica da escola de Deus. E qual é a dinâmica dessa escola? Ele nos deu a Bíblia Sagrada, que revela quem Ele é, e especialmente nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos seguir no exemplo, em quem devemos confiar para a nossa salvação. Jesus, Ele nos ensinou, irmãos, lições que precisamos viver para que Deus de fato seja visto em nós. Contudo, irmãos, é em casa, no trabalho, na empresa que você deve vivenciar as lições que Deus tem te ensinado. Não adianta ter a Bíblia na mão ou no celular, ser um doutor em teologia, saber muitas coisas, se te falta o conhecimento, a vivência. Viva. E essa semana Deus vai dar oportunidades a você. Deus vai dar a oportunidade de você conhecer como é custosa e também como é maravilhosa a misericórdia dele. Vá ao encontro dele, vá ao encontro dela.
Quando você escutar aquela voz que lhe causa arrepio, mude de perspectiva. Veja, agora Deus está me chamando e dizendo: minha filha, é a hora de você crescer, é a hora de você amadurecer. Mas não tente fazer isso sozinho ou sozinha. Peça ao Espírito Santo forças. Peça ao Espírito Santo para te agraciar, Ele vai te dar. Ele vai te dar forças que você vai fazer coisas que você nunca imaginava que fosse capaz de fazer. E aí você vai experimentar o poder dele na sua vida. Hoje, irmãos, Deus quer que os nossos corações sejam dominados pela compaixão. E é assim que nós encerramos, então, o livro de Jonas, com essa lição, de que precisamos exercer a misericórdia, como Deus exerceu, e sermos compassivos, como compassivo é o nosso Senhor. Que o Espírito Santo do nosso Deus nos domine com a compaixão de Cristo pelos mais fracos, que certamente nessa noite, eu não vou nem dizer na manhã, vou dizer nessa noite, hoje, daqui a pouco, você vai ter que se deparar e exercer então aquilo que Deus aqui nos ensina. Então queria orar por você e com você, pedindo a Deus poder para exercer a misericórdia. Se coloque de pé nesse momento. Vou dar a você a oportunidade de você sozinho aí apresentar ao Senhor a sua vida, aquilo que você tem encontrado dificuldades para viver o que Deus quer que você viva realmente aqui, conforme foi pregado nessa noite. Deus vai dar essa graça a você. Então ore nesse momento, depois nós estaremos orando todos juntos. Meu Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, ouvimos Tua palavra, Senhor, a Tua voz ressoando em nossos corações. Te louvamos, Senhor, porque ela nos dá uma promessa, que a Tua palavra não volta vazia. Tu sabes como cada um de nós chegou aqui nessa noite, Senhor. Quantas circunstâncias temos passado, com quantas pessoas nós temos vivido, Senhor, que nós não temos exercido a compaixão, Senhor, porque queremos no distância das lições que o Senhor tem para dar. Mas nós te pedimos nessa noite, nos ensina, Senhor, nos enche, que seja de fato a Tua compaixão a nos dominar, que seja de fato, Senhor, a sentar no trono do nosso coração e a governar cada palavra, cada atitude nossa para com aqueles que são mais fracos, Senhor, para com aqueles com quem nós temos convivido e que tem, Deus, nos machucado, nos ferido, até nos adoecido, Senhor. Eu te peço, tenhas misericórdia. Meu Deus, não nos deixe seguir nas pisaduras de Jonas, que embora profeta Deus, Senhor, não entendeu o Teu ser e teve que passar por tudo que passou. Pai, nos dá um espírito de aluno, que aprenda a lição rapidamente, Senhor, porque Tu queres que nós sejamos misericordiosos. Em nós, Senhor, está a responsabilidade de levar as Tuas virtudes ao mundo. E nós pedimos nessa noite, nos ajuda, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, não para a glória de nós mesmos, mas para que nós diminuamos e o Teu nome seja engrandecido através daquilo que aqueles fracos, eles percebam em nós. Eu te peço, Pai, tenhas misericórdia de nós. Abençoa este Teu servo, Senhor. Abençoa este que está fugindo de todas as maneiras daquilo que precisa encarar. Pai, dá a ele a graça, o poder para exercer a Tua compaixão para com ela, para com ele. Meu Deus, toma essa Tua serva que já não tem dormido direito, que já tem até pensado em desistir da sua vida profissional, Deus, porque tem contemplado coisas, Senhor, terríveis, que tem machucado o seu coração, que tem lhe amedrontado, que tem lhe adoecido. Eu te peço, meu Deus, muda a perspectiva, Senhor, que a perspectiva de Cristo nos governe, para que nós possamos enxergar a oportunidade que temos de aprender a Tua misericórdia. Meu Pai, eu te peço assim, te agradeço, Senhor, recebe a nossa gratidão nessa noite mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se senta para os avisos. Meus irmãos, alguns